Olá, meu nome é Lucy, sou voluntária da Aliança Espírita Evangélica da Regional de Araraquara. Que a paz de Jesus esteja em nossos corações. Hoje nós vamos refletir o capítulo 27 do Evangelho segundo o Espiritismo. Pedi e obtereis. Esse capítulo especificamente, ele trata da prece. E o que é a prece, senão essa ligação direta que fazemos com Deus? É professando uma oração ou simplesmente conversando com Deus. A força de uma prece ou de uma reza faz parte de todo o ser humano. Tem o poder de acalentar, de apaziguar, de encorajar, se autoconhecer, despertar a esperança e tornar a vida mais leve e o fardo do viver menos pesado. Gilberto Gil trouxe uma canção que diz assim: se eu quiser falar com Deus, tenho que ficar a sós, tenho que apagar a luz, tenho que calar a voz, tenho que encontrar a paz. Essa canção exprime toda a forma com que o próprio Jesus nos ensina a orar. Ele diz que nós devemos nos recolher em nosso quarto escuro e lá, com sinceridade, falar com Deus. Não através de orações repetidas, mas de preces sinceras, de palavras sinceras. Em geral, nós nos aproximamos ainda mais de Deus nas nossas aflições. São nesses momentos em que o nosso coração se torna mais puro e mais claro. É onde os nossos pedidos são feitos com a intensidade do nosso coração, com a intensidade da nossa alma. Deixamos tão claro para Jesus, para Deus, para toda a espiritualidade o que queremos, que não há dúvidas. Mas, ainda assim, né? Com todas as promessas de Jesus, ainda questionamos. Será que Deus atende mesmo a todas as nossas orações? Seremos os filhos que acreditam num pai parcial, em que atende uns e não atende aos pedidos dos outros? Mas o que temos pedido ao Pai? Já aprendemos a pedir? Será que estamos, no momento da prece, negociando com Deus e tentando modificar o curso daquilo que nos desagrada em nossa existência? Muitas vezes nos colocamos em prece na posição daquele que vai ensinar a Deus ser a Deus. Muitas vezes ordenando o Pai ou fazendo ameaças de abandono ao seu coração, caso não sejamos atendidos. Assim como o filho pródigo, exigindo o seu quinhão antes da hora certa, que somente o Pai conhece. O que acontece é que talvez ainda não aprendemos a reconhecer que o Pai nos responde sempre, embora nem sempre da forma que desejamos, caprichosamente, mas sempre com o que há de melhor para o nosso bem. É importante refletirmos bem no que Jesus nos diz quando ele fala: Pai, seja feita a vossa vontade. A prece, em verdade, nada pode mudar as leis imutáveis. Ela não poderia, de maneira alguma, mudar os nossos destinos. Seu papel é proporcionar-nos socorro e luzes nos que nos tornem mais fácil o cumprimento da nossa tarefa terrestre. A prece fervente abre de par em par as portas da alma, e por essas aberturas, os raios de força, as radiações do foco eterno nos penetram e nos vivificam. Essas palavras foram ditas por Leon Denis. Leon Denis
é um estudioso da doutrina, foi um estudioso, um filósofo da doutrina, e deu continuidade à obra de Kardec. Existe um modelo de prece? Se não entender o que significam as palavras, serei bárbaro para aquele quem falo, e aquele que fala será bárbaro para mim. Se eu orar em uma língua que não entendo, meu coração ora, mas o entendimento fica sem fruto. Paulo, na carta aos Coríntios, também nos disse isso, que eu preciso entender, que eu preciso deixar claro que ao falar com Deus, eu tenha a receita certa. E essa receita não é como uma receita de bolo, não é igual para todos. Cada um tem uma forma de chegar até Deus. Essa qualidade, essa forma de se chegar a Deus, ela tem que ser sentida, ela tem que ser falada pelo coração. Nós conversando humildemente com o Pai, falando das nossas dificuldades, dos nossos conflitos, das nossas frustrações. E quando a gente se dirige ao Pai, falando isso, na verdade nós organizamos as nossas ideias, nós acabamos por ter mais compreensão das nossas necessidades. Como podemos ser atendidos e ajudados se nós não sabemos o que queremos? Precisamos refletir o que realmente estamos querendo, sentindo e não apenas falando. A prece, ela é um ato de adoração. Orar a Deus é pensar nele, é se aproximar dele, é pôr-se em comunicação com ele. Nós podemos, através da prece, fazer 3 coisas: louvar, pedir e agradecer. Será que quando dizemos da prece, existe um local específico? Será que somos mais atendidos se oramos numa casa de oração? Se oramos no nosso quarto? Se oramos embaixo de uma árvore? A oração não tem um local específico, às vezes nem tem uma hora específica. Para chegarmos até Deus, é o momento em que nos sentimos conectados e o nosso coração nos pede. Às vezes até numa forma meditativa, fazendo uma tarefa de casa, uma limpeza de casa, fazendo uma caminhada na rua, indo para o trabalho no nosso ônibus, pegando o ônibus. A prece, ela pode ser dita ou proferida em qualquer momento, até mesmo no nosso chuveiro, no nosso banho, na nossa casa. É o nosso coração que nos dirá. É a oportunidade. Nesse momento eu me ligo verdadeiramente a Deus. Me ligo com o meu sentimento. Me ligo na minha necessidade. No momento em que eu preciso. Ou no momento de louvar, no momento de agradecer, no momento em que eu preciso de fortalecimento, em que eu preciso da fé, em que eu preciso da força, da coragem, ou que simplesmente estou feliz com as minhas conquistas e quero agradecer. Quero agradecer por todo o aprendizado, pelas passagens que a vida me dá, por tudo que ela me oferece. Mas uma coisa sem dúvida, nós refletimos, quando a gente adentra uma casa de oração, parece que tudo muda. A paz que sentimos lá dentro é como se estivéssemos nos braços de Jesus.
É como se Ele nos acolhesse. E lá podemos esquecer todas as nossas preocupações. Mas por que isso? Porque dentro da casa nos sentimos assim. Porque nós nos desprendemos de tudo aquilo que nos perturba. E lá dentro, com certeza, nós só mostramos o nosso melhor. Nós só damos o nosso melhor. Toda a nossa alegria, toda a nossa paz, tudo o que é de melhor no nosso coração, é lá que despertamos. É como se aqui fora, todos os dias, usássemos uma máscara para atuarmos no nosso trabalho, atuarmos com a nossa família, com a família que mora conosco, uma máscara para lidar com os nossos amigos, com a nossa vizinhança. E quando eu adentro a casa de oração, eu tiro todas elas. E lá eu sou pura. E lá eu sou verdadeira. E lá, em meu íntimo, eu posso conversar com Deus, me desprendendo de tudo. Mas esse templo, essa paz em que eu sinto na casa de oração, eu também posso ter no meu lar. Eu também posso ter nos lugares aonde eu frequento. Basta seguir a Jesus, basta conhecer o seu evangelho, basta que nós verdadeiramente podemos entregar o nosso coração, a nossa paz. Uma forma que o cristão tem, uma ferramenta que o cristão tem para exercer e para edificar esse templo é o próprio evangelho no lar. Nós determinarmos um dia, um horário e fazermos as nossas preces pelo estudo, pelo entendimento. É como se, trazendo esse evangelho para o lar, eu também pudesse tirar de todo o mal aqui dentro. Quando eu trago a paz, os ensinamentos de Jesus, eu trago uma luz junto. Eu trago Jesus para adentrar a minha casa. Eu abro a porta a Ele. E todo mal vai se dissipar. E todo mal vai embora. Porque Jesus tem uma luz tão forte. E ela pode brilhar dentro de cada um de nós. Esse é o momento mais sublime. É o momento de realizarmos a nossa oração. É o momento de fazermos a faxina espiritual. A faxina do ambiente. Fazemos semanalmente aquela nossa faxina física, fazemos a limpeza, varremos tudo que é de toda sujeira física, toda sujeira material, nós varremos e levamos embora. Quando a gente faz o evangelho no lar, é como se nós também dissipássemos todo esse mal. É como se aquela mudança que a gente quer para o mundo, a gente realmente trouxesse para nossa casa e começasse realmente dentro da nossa casa, dentro do nosso ser, exercitando com as famílias, com as pessoas que moram comigo, com todos aqueles em que muitas vezes tenho muitos conflitos. Como é essa reunião? Como a gente pode fazer o evangelho no lar? Primeiramente, a gente determina uma hora, um dia certo da semana, afirmando um compromisso com Jesus, afirmando um compromisso com a espiritualidade, afirmando um compromisso conosco mesmo. Arrumamos a nossa mesa, arrumamos o local aonde vamos fazer a leitura de um evangelho, escolhemos um livro para uma mensagem, um livro que tenha ensinamentos, um livro que a gente possa iniciar já trazendo um sentido para a nossa reflexão, para a nossa noite, para o nosso momento de leitura. Uma mensagem que vai nos preparar para o Evangelho. Preparamos uma jarra, com água, um copo, para que possamos distribuir essa água, porque essa água vai ser fluidificada. É como se um remedinho
a espiritualidade fosse ali energizar essa água, com bons pensamentos, com boas palavras, essa água vai ser fluidificada e é como se ela, ao tomar ela, a gente pudesse limpar todas as impurezas do nosso pensamento, do nosso coração, do nosso corpo. Eu escolho um cômodo tranquilo, onde eu possa reunir toda a família. Às vezes eu posso ter um problema de que a família ainda não está preparada, a família não aceita o evangelho. Não, isso não é motivo para deixarmos de fazer o evangelho. Então, que possamos reunir aqueles que querem, mas se não, nos recolhermos a um quarto, nos recolhermos a um cômodo em que possamos, por nós mesmos, realizarmos esse evangelho para toda a família, para toda a nossa casa. Iniciamos com uma prece, de preferência uma oração simples, a própria oração que Jesus nos ensinou, mas uma oração feita com sinceridade, com amor. Fazemos a leitura de um trecho escolhido do Evangelho, após a mensagem ser lida. Esse Evangelho, ele pode, tanto nós começamos a fazer a leitura do Evangelho, escolhemos o Evangelho segundo o Espiritismo, tanto podemos começar desde o princípio ou escolher uma mensagem aleatória, mas que ao terminar a leitura desse Evangelho, possamos ter uma reflexão. E essa reflexão, normalmente, não é uma reflexão para conflito. Se eu estou fazendo com os familiares, não é um momento em que eu faço uma interpretação apontando dedos. Cada um tem uma interpretação desse Evangelho. Podemos escutar a todos, mas esse não é um momento de discussão. Não é um momento... Cada um tem a sua verdade, cada um tem o seu encontro com Deus, o seu momento. Então, fazemos a leitura e essa leitura é de esclarecimento para todos, respeitando todas as verdades, respeitando todos os pontos de vista. O que melhor se encaixa é que a gente possa fazer essa leitura e identificar com algum fato da nossa vida ou do nosso momento em família, né? Ou do momento em que estamos vivendo, ou do momento que o país está vivendo, o momento em que estamos vivendo na sociedade. A gente sempre vai encontrar uma resposta, uma clareza, um bom entendimento em relação a isso. Após fazer essa leitura, a gente vai para as vibrações coletivas. Nesse momento das vibrações coletivas, é o momento do encerramento, é o momento em que nós nos sintonizamos a toda a espiritualidade, agradecendo essa presença amiga dentro da nossa casa, dentro do nosso lar, a presença de Jesus em nosso lar, nos comprometendo, com certeza, para as próximas semanas, também a receber essa visita, para que toda essa comunidade amiga espiritual esteja aqui presente. E nessas vibrações nós incluímos, principalmente, todas as criaturas que sofrem, todos os enfermos, tanto aqueles de corpo como de alma, todas as crianças enfermas, os jovens, aqueles que procuram, né, sempre um caminho de paz e de amor. Envolvemos a toda a velhice desamparada, envolvemos toda a nossa família, todos aqueles em que buscam a harmonia, né, o ajuste familiar. Nós envolvemos todas as religiões, para que sempre, cada templo seja um caminho de amor, de paz, que atenda toda a necessidade material e espiritual de todas as famílias, envolvendo todas aquelas pessoas que já partiram, que estão em outro plano, pedindo principalmente por aqueles que estão nas trevas, pelos suicidas. Ainda que pedimos pelos descrentes, pedimos pelas pessoas em que se encontram em maior vulnerabilidade, tanto material como espiritual. Pedimos por todo o nosso povo brasileiro, por todo o nosso país, pelos dirigentes do nosso país.
E terminamos pedindo, inclusive, por nós mesmos, sempre por nossa renovação, pelo nosso encontro com Deus, pelo nosso fortalecimento na fé com a espiritualidade. E aí, ao encerramento, tomamos o nosso copo com água, sempre agradecendo a Deus por esse momento único. Esse é o momento em que vamos ter e vamos sentir as máximas do Evangelho, as máximas do amor de Cristo em nosso coração. E assim, caminhamos por toda a semana, diariamente. Às vezes fazemos isso uma vez por semana, às vezes podemos fazer até mais, dependendo da nossa disponibilidade. E temos sempre a prática, ao deitar, ao amanhecer, ter a prece, ter essa sintonia, pedindo essa proteção divina, pedindo esse esclarecimento divino, pedindo a inspiração dos nossos mentores, dos nossos anjos, daqueles que nos acompanham. Em nenhum momento estamos sozinhos, em todo momento estamos acompanhados. E a ajuda vem, basta pedir. Precisamos pedir para obter. E esse é o meu desejo, que possamos pedir com sinceridade e sermos atendidos, conforme o nosso merecimento, conforme o nosso aprendizado nessa vida terrena. Boa semana a todos. Obrigada.